Como escolher uma posição no futebol? Quais são as 11 posições do futebol? As posições são divididas em goleiro, defensores, meias e atacantes. Com exceção da primeira, todas elas possuem subdivisões e um número variado de jogadores em cada, de acordo com a estratégia da equipe. Por exemplo, o técnico pode ter de 3 a 5 zagueiros, 3 a 5 meio-campistas, e assim por diante, desde que tenha o número máximo permitido de atletas no gramado, que são 11. Ao contrário dos outros esportes, não há posições fixas e sempre iguais em cada partida de futebol. É obrigatório ter 11 jogadores, que podem ser distribuídos como o técnico preferir, de acordo com o plano de jogo. No entanto, uma posição é fixa: o goleiro. Os outros 10 atletas vão atuar de acordo com a formação escolhida. Por exemplo, no 4-4-2, a mais utilizada, a equipe terá 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes, enquanto na 3-4-3 serão 3 defensores, 4 meio-campistas e 3 atacantes. A formação variará dependendo da escolha da estratégia do técnico. São apenas 11 jogadores, mas tecnicamente existem 16 posições para se atuar. Quais as principais habilidades que um defensor precisa? Para jogar na defesa, é preciso ser rápido e forte. Nessa posição, a principal tarefa é evitar que adversário chegue com perigo à sua meta, evitando que ele consiga entrar com facilidade em sua área. Gosta de desarmar os atacantes, tirar a bola de perto do seu goleiro, e não vê tanta graça em driblar ou marcar gols. Então as posições de defesa podem ser perfeitas para você. Líbero. Não é uma posição tão comum, surgindo mais quando a formação apresentar 3 zagueiros. O líbero não corre tanto, mas vai dividir muitas bolas. Logo, é preciso ter boa forma física, perto do gol, além de precisar ter técnica para ajudar na saída de bola. Zagueiro. O principal responsável por evitar que bolas perigosas sejam chutadas ao gol, orientando a defesa e ajudando a afastar o perigo. É uma boa escolha para quem é um bom líder. Possui força física e é alto. Laterais. Há um lateral na esquerda e outro na direita. Eles têm responsabilidades defensivas, mas também ofensivas. No entanto, geralmente devem priorizar a ajuda aos zagueiros, bloqueando o avanço dos pontas e meio-campistas do adversário. Como ficam mais nas laterais e correm de uma ponta a outra do campo, é imprescindível ter bastante resistência física e velocidade. Dependendo da estratégia do técnico e das características do jogador, ele poderá ter maior liberdade para apoiar o ataque. Quando devo pensar em jogar no meio-campo? Quem gosta de estar sempre envolvido no jogo deverá atuar no meio do campo. Nessa posição, é preciso ser versátil e ter habilidades defensivas e ofensivas, sabendo desarmar e bloquear os espaços dos adversários, mas também conseguindo sair bem para o jogo com passes precisos. Talvez você não faça aquela jogada defensiva que vale a vitória e nem o gol decisivos para o triunfo, mas estará constantemente envolvido na construção das oportunidades do ataque e na parede montada, para evitar que o goleiro seja vazado. Volante. Posição voltada para quem possui maior aptidão defensiva.
boa capacidade de marcação e desarme, mas nem tanto de passe ou chute. Armador. Ao contrário do volante, o armador não precisa voltar tanto para auxiliar a defesa, mas deve ser um ótimo passador para construir as jogadas de ataque e ter a capacidade de finalizar bem de média e longa distância. Meio-campista central. Uma posição ideal para fazer a ligação da defesa ao ataque, ajudando tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Logo, é importante ser competente nas duas áreas. Além disso, estará sempre participando do jogo. Ala. Para quem gosta de jogar na lateral do campo, mas atacar sem precisar se preocupar com a defesa. Nessa posição, você ajudará os atacantes pelas pontas na trama das jogadas. É preciso ser rápido e ter bastante coordenação entre o raciocínio e as pernas para ser um bom ala. O que é preciso ter para ser um bom atacante? As posições mais ofensivas são voltadas a quem possui boa finalização e habilidade para driblar os oponentes. Os atacantes são responsáveis por marcar os gols e construírem as jogadas de penetração na área adversária. Logo, é imprescindível ter bom passe e controle de bola. Fisicamente, o atacante deve ser forte, rápido e ágil. Segundo atacante, joga mais perto do meio-campo, auxiliando na construção de jogadas para o centroavante. Se você for fisicamente resistente e forte, gostando de disputar a bola no corpo e ganhar, é possível que seja uma boa opção. Centroavante. São os principais responsáveis por colocar a bola na rede. Talvez seja a posição certa para um atleta rápido, com boa finalização e inteligência para se posicionar para marcar os gols. Ponta. Jogam quase nas laterais da grande área adversária. Precisam ser habilidosos para criar as jogadas através do drible, mas também bons passadores para entrarem na área, com a ajuda dos meio-campistas e laterais, e servirem os centroavantes. Ainda assim, não se dispensa ter uma boa capacidade de finalização para também marcar gols. Qual é a posição mais simples do futebol? Todas as posições possuem seus desafios. Logo, você precisa levar em conta as suas habilidades. Um meio-campista deve ter bom passe e controle de bola, enquanto um zagueiro precisa estar disposto a dividir bolas constantemente. E um atacante só será bom se for um finalizador competente. Portanto, cada posição exige técnica e certas habilidades. Portanto, tente encontrar a sua de acordo com o que mais gosta de fazer no campo e no papel que mais se adequa às suas capacidades. Algumas pessoas acham que ser goleiro é o mais fácil e simples. Mas na verdade, é o contrário. Ele não corre, mas é o responsável por proteger o local mais importante de uma partida de futebol. Fazer defesas difíceis e saber a hora de sair do gol, por exemplo, demanda muito treino e dedicação. Logo, o goleiro pode ser o jogador mais pressionado e exigido nesse esporte. Em quais posições os melhores atletas de futebol jogam? Isso é um pouco subjetivo. Mas quem possui boa técnica e habilidade em todos os quesitos pode ser o meia central de ligação. Esse jogador faz a transição da defesa ao ataque durante toda a partida, além de sempre participar do jogo por estar bem no meio do campo. Com isso, muitos técnicos colocam seus melhores jogadores nessa posição ou um pouco mais à frente.
como um armador. Se você se identificou com os deveres do atleta dessa posição, ali será o lugar certo para você. Tudo depende das suas capacidades e pontos fortes para definir a melhor posição. Ao notar que consegue ler bem as jogadas do adversário e reagir em uma fração de segundos, talvez a zaga seja a opção mais adequada. Por outro lado, se for um ótimo finalizador, raramente perdendo um gol quando a oportunidade aparece, você será um centroavante promissor. É preciso ser habilidoso em todas as posições. Qual é a posição mais indesejada do futebol? Em termos de habilidade com a bola, os laterais defensivos geralmente têm menor capacidade técnica. Não significa que são jogadores ruins, e sim que não se envolvem tanto no jogo, ficando limitados a marcar adversários pelas pontas, avançar até no máximo o meio de campo e passar a bola o quanto antes. Muitos jogadores jovens e que ainda precisam se desenvolver são colocados como laterais, principalmente se conseguirem fazer bem os papéis defensivos. Lembre-se de que é preciso ter bastante preparo físico para correr o jogo inteiro. É possível que você seja escalado ali por apresentar maior vigor físico e conseguir exercer bem suas funções durante os 90 minutos.